Olá, meu povo, olá, minha gente, muito bom dia. Está começando o nosso Agro no Rádio nessa quarta-feira, metade da semana. O seu programa semanal que trata da agricultura, pecuária e meio ambiente da nossa cidade e da região. E hoje vamos conversar muito sobre manejo na escassez, os desafios do período seco na agricultura. A escassez de chuva causa falta de água nas plantas. Isso reduz a colheita e prejudica a renda do produtor. Sem chuva, o solo seca e perde nutrientes. O produtor rural enfrenta o desafio de produzir mais com menos água. Para vencer a seca, o uso de técnicas certas é vital. Elas ajudam a guardar água e manter a terra forte. E sendo assim, vamos falar sobre os desafios enfrentados nesse período e as estratégias para amenizar os prejuízos. Iremos contar com a nossa bancada técnica, o engenheiro agrônomo Rogério Serrano e a engenheira ambiental Daniela Costa. Estamos começando o nosso Agro no Rádio. Não saia daí. Fique com a gente porque o programa está muito bacana. Pode rodar a vinheta. Ao levantar do sol, no cheiro da brisa, o aroma de café, o agricultor derrama seu... Está no ar Agro no Rádio. Agro no Rádio. Apresentação de Nilson Teixeira. Comentários Rogério Serrano e Daniela Costa. O melhor do agronegócio em tempo real, para você entender melhor o impacto do campo na nossa vida. Agro no Rádio. Aqui o agronegócio ganha voz. O aroma do café, vem a força do agro nesta terra. Atenção, produtor rural. Já garantiu suas mudas de café para a próxima safra? No Viveiro Matrical você encontra as melhores mudas de café arábica do mercado. Arara, Graúna, Catucaí 2SL, Acauã Novo, Catucaí 785/15, amarelo e vermelho e também os clones mais produtivos de café Conilon. Produção com qualidade, sanidade e vigor para altas produtividades. Faça a sua encomenda antecipada e garanta as melhores mudas da região. Fale com o PH no telefone 33 99978 5350. Viveiro Matricá, cuidando da origem de grandes colheitas. Sejam bem-vindos à Agriforte. A Agriforte fica localizada na rua Santo Antônio, número 1183, próximo ao posto Vassulé. Venha conhecer a Agriforte. Aqui na Agriforte temos produtos de qualidade para a sua lavoura, desde o plantio até a colheita. Aqui na Agriforte temos diversos modelos de roupas femininas e masculinas. Temos diversos modelos de botinas, tanto femininas quanto masculinas. Temos botinas também para trabalho e camisas de proteção UV para você estar bem vestido no campo. Na Agriforte trabalhamos com adubos desde o plantio até a colheita. Se quiser vir comprar com a gente, temos tudo para poder te atender. Aqui temos adubos de linhas convencionais e especiais. Este ano contamos com a novidade, temos sacarias e peneiras para a sua colheita. Venha para a Agriforte, temos muitos adubos apenas esperando você para comprá-los. Em Aimorés, cuidar da sua visão ficou ainda mais fácil. A Ótica Casa do Povo traz o que há de melhor em qualidade, estilo e tecnologia para você enxergar o mundo com outros olhos. Aqui você encontra óculos de sol, limpa-lentes, armações modernas e as melhores lentes do mercado, incluindo Kodak, Varilux e lentes Vidia. Venha nos visitar aqui na rua Pedro Nolasco 809, bem no coração de Aimorés. Ou fale com a gente pelo WhatsApp 33 99707 6597. Ótica Casa do Povo, cuidando da sua visão com carinho e confiança. Quando o sabor é de verdade, a família sente a diferença. Há 10 anos, o Queijos Mesquita leva até você o verdadeiro ouro branco de Minas. Manteiga fresquinha, pão de queijo quentinho e os tradicionais queijos artesanais que só Queijos Mesquita sabe fazer. Venha nos fazer uma visita na rua Capitão Manuel Antônio, Penha do Capim. Qualidade, tradição e sabor para toda a família. Queijos Mesquita, 10 anos de história e sabor. Telefone 33 999 946-1766. Produzir mais
com segurança e dentro da lei. Esse é o caminho para o sucesso do campo e na cidade. E para te ajudar a alcançar esse resultado, nasceu a Terra Viva Soluções Agrícolas e Ambientais. Atuamos com cadastro ambiental rural, CAR, outorgas de água e barramento, licenciamento ambiental, georreferenciamento, além de loteamentos e chacreamentos rurais. Também realizamos a avaliação de imóveis rurais, análise de solo, projetos de irrigação, divisão de pastagens e balanceamento de ração para bovinos, garantindo mais eficiência na sua produção. E mais, oferecemos suporte completo para crédito rural, emissão de laudos técnicos, visitas técnicas especializadas e treinamento de pessoal. Terra Viva Soluções Agrícolas e Ambientais, fortalecendo seu crescimento com responsabilidade, técnica e resultados. A MB Agro, em parceria com Rações Agro Mais, oferece soluções completas para a sua propriedade rural. Trabalhamos com rações ensacadas, linha de sal mineral, rações para vacas leiteiras e gado de corte, além de rações a granel, sempre formuladas de acordo com as exigências nutricionais do seu rebanho. Nosso objetivo é proporcionar mais conforto aos animais, aumentar a eficiência produtiva e contribuir para melhores resultados dentro da propriedade. Também oferecemos orientação técnica no manejo e na irrigação de pastagens, recomendações de adubação para pastagens e áreas destinadas à produção de volumosos, como milho e cana-de-açúcar. Acompanhamos também o processo de produção de silagem, orientando sobre o ponto ideal de colheita do milho e melhores práticas de armazenamento, garantindo o alimento de qualidade para o rebanho durante todo o ano. Além disso, dedicamos atenção especial à recria, etapa fundamental para o desenvolvimento e o crescimento futuro do seu rebanho. MB Agro e Rações Agro Mais, uma parceria que leva a tecnologia, planejamento e soluções que geram produtividade, eficiência e mais lucro para o campo. Muito bem, esse é o nosso Agro no Rádio, nessa manhã de quarta-feira, metade da semana. E sem perder tempo, boas-vindas então aqui a Daniela. Bom dia, Daniela, bem-vinda. Bom dia, Denilson, bom dia, Rogério, bom dia, Felipe, Janderson, e um bom dia para você que está em casa, nos ouve e nos assiste. Desde já para um minutinho, deixa o seu like, curte e compartilhe o nosso programa de hoje. Rogério Serrano, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Denilson. Você achou que eu ia falar, né? Não, falei, não, calma. Vai lá, Rogério, vai lá. Bom dia, Denilson. Bom dia, Daniela. Bom dia, Jandim. Bom dia, Felipe. Para você que nos assiste aí, um bom dia. Fica aí conosco. O programa tá muito legal. Tá tudo bem, Rogério? Graças a Deus. Tudo bem, Daniela? Jandinho, Felipe, abraço pra vocês aí. Pra você que tá chegando com a gente agora também pelo YouTube. Estamos ao vivo. Sim. No rádio também, em Aliança FM 87,9. E claro, no Rádiosnet, em várias plataformas aí, né? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Ó, você que tá chegando com a gente agora e corre lá, já manda o seu comentário, participa com a gente aqui. Sim, deixa o seu like, curte, compartilhe, comenta lá, deixa a sua pauta para semana que vem, aquilo que você acha que é interessante pra gente comentar e falar para vocês trazer aqui no programa. Ó, e no programa de hoje tem previsão do tempo. Sim, previsão do tempo. Temos também a cotação dos produtos agrícolas, né, Rogério? Isso aí, cotação, fica ligadinho. E muito aprendizado hoje. Muito aprendizado. A gente aprende com vocês e a gente tenta compartilhar um pouco o que a gente sabe. Ó, e você aí do outro lado pode ser também um apoiador cultural, ajudando a compartilhar conhecimento agroambiental. Não é isso, Rogério? Isso aí. Quando você ajuda o programa Agro no Rádio, participa, é um parceiro, um apoiador cultural, você nos ajuda a levar a estudantes, a produtores rurais, a dona de casa, tudo sobre as questões ambientais, a agricultura e a pecuária de nossa região. Ouvinte, aqui no início do programa, né, falei aqui sobre os desafios do período seco. Ô, Rogério, falando aqui agora diretamente sobre a agricultura, sobre essa situação, o que pode ser definido ou ser considerado como período seco, hein? Denilson, é muito interessante sua pergunta para a gente entender que o período seco, ele às vezes ele é diferente de região para região, né? A gente sabe que a gente está num país que tem extensões continentais. Normalmente, quando está seco em determinada região,
está acontecendo muita chuva em outra, como atualmente está acontecendo na região sul, né, Denilson? Sim. Ali em Santa Catarina, esses dias a gente está presenciando, né, uma cheia muito grande dos rios, né, uma verdadeira enchente na parte sul, e nós aqui estamos sofrendo com a seca. Então, para a nossa região, né, a Aimorés, a nossa região, o período seco é esse período que a gente está nesse momento. Inclusive, Denilson, o mês de julho é considerado o período mais seco e frio, né, na nossa região. Então, a gente considera esse período onde tem o menor volume de chuvas e também a questão hídrica. Os nossos rios, córregos, as nossas lagoas estão com um volume de água bem menor, né? Então é por isso que a gente chama de período seco. É onde essa disponibilidade de água, Denilson, fica bem menor. Trazendo agora para a nossa região aqui, para o nosso município, né? Os principais problemas e desafios que os produtores rurais da nossa região encontram nesse período aí. Denilson, é um conjunto de problemas que envolve desde problemas hídricos a problemas climáticos, a doenças, tá? A gente sabe, Denilson, que no período chuvoso é certo tipo de doenças e pragas nas lavouras. No período frio e seco já são outras. Até na questão dos bovinos, tá, Denilson? É quando aumenta o calor, o período, né, chuvoso, a gente tem um problema maior na questão de carrapato, de berne. E o que acontece? Na parte humana, Denilson, a gente começa a ter muito problema respiratório, né? A Daniela comentou muito aqui nos programas sobre a questão da poeira, né? Que as estradas de chão. A questão do frio causa muito problema. Pouca gente sabe, Denilson, os secadores nesse período de café, eles costumam trabalhar a noite inteira. E sempre tem o produtor ali do lado. O índice muito grande acontece às vezes, Denilson, de pneumonia. Entendeu? Então, muita gente que trabalha nos secadores com esse problema, porque fica exposto a uma temperatura muito alta, né? E ao mesmo tempo num período muito frio, né? Então, isso é um dos problemas. E a questão maior, quando se trata de animais e propriedade, vem a questão hídrica, né? Que a gente sabe que a Daniela vai até passar melhor para nós aqui. Daniela, o Rogério falou agora há pouco então aí, né? Você, engenheira ambiental, vai responder também pra gente aqui melhor essa pergunta. Nesse período, nesse momento aí em que as chuvas sumiram e os rios começaram a secar, o que fazer? Como é que fica então a vida do produtor rural nesse período, hein? Nós temos uma legislação que ela fala que quando acontece de reduzir muito os nossos recursos hídricos, os primeiros a serem atendidos são as pessoas e os animais. E as lavouras, elas vêm em terceiro plano, né? Então, a começar por isso, pensando nisso que já está devagar, já está secando, começa por você, na sua atitude dentro de casa. Promova banhos mais curtos. Quando você for lavar vasilha, dona de casa, isso serve para quem está no campo, Denilson, e para quem está na cidade. Porque falta lá em cima, falta aqui embaixo. Então, todos nós precisamos de adotar medidas dessa redução dos recursos hídricos, né? Então, nós precisamos reduzir o consumo de água em casa, a captação dos rios, ela precisa ser reduzida ao mínimo, sem que haja excesso, porque a gente pensa assim, né? Não vai acabar, mas vai reduzir muito, vai causar prejuízo para alguém que está na frente. Aí a sua lavoura tem irrigação, adote um sistema de irrigação que promova essa redução dos recursos hídricos. Fiscalize, olhe, veja, reveja os seus projetos de irrigação, as suas tubulações, para ver se não estão vazando água, desperdiçando os recursos hídricos, né? Se possível, reutilize alguma água de casa, adapte sistemas que possam reduzir, né? A dona de casa que lava roupa na máquina. Isso que a Daniela falou da irrigação aí, Denilson, é muito importante, tá? Tem até um vídeo que o Jandim vai colocar aí para nós, que eu estou ajustando uma irrigação, né? Por aspersão, porque ajustar a irrigação, Denilson, é muito importante para evitar desperdício. Ou seja, você está num período crítico, aonde
existe uma falta de água e você vai desperdiçar, então você fazer um feedback, você vir fazendo um pente fino, ajustando essa irrigação, igual nesse vídeo aí eu estou ajustando, entendeu? Essa irrigação aí, esses aspersores, o que acontece? É justamente para isso aí. Porque é muito importante, Denilson, nesse período que a gente está agora, igual a Daniela falou, cada gota de água que seja aproveitada. Tá? Então, você, produtor que está nos assistindo, isso que a Daniela falou aqui é muito importante. Ajuste sua irrigação, evite vazamentos, confira, tá? E mais do que isso, né? Nós temos as queimadas que são propícias deste tempo. O produtor acredita que este é o momento para isso. Mas isso causa, além de alterar nossa saúde, isso causa uma seca maior, né? Isso prejudica muito mais. Então, cuidado com isso, evite, não faça, se possível. São muitas medidas pequenas que começam de casa, pessoal, mas que se todos ou a grande maioria fizer isso para longo prazo. Lembrando, né, Daniela, que as queimadas causam um problema também respiratório muito grande, né? Sim, problemas no solo, problemas respiratórios, deixa mais seco o ar, esquenta mais. É porque às vezes a gente fala, Denilson, a pessoa fica achando que é só um problema da agricultura ou do meio ambiente. Então, nesse momento, tem muito problema de saúde humana também, né? Então, essa questão das queimadas, realmente o registro de problemas respiratórios, principalmente nas comunidades rurais, aumenta muito nos postos de saúde, no hospital. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito bem. Agora, Daniela, quanto aos recursos hídricos, né? O que o produtor rural deve fazer para evitar problemas com a legislação ambiental? Enquanto você responde, vou tomar um cafezinho matricar. Vai lá. Denilson, esses cuidados que nós precisamos ter, que nós acabamos de falar sobre isso, são os cuidados e que estão na legislação, né? Essa regularização dos recursos hídricos, redução do consumo, isso tudo está previsto na legislação. Então, quanto ao consumo de água, quanto à irrigação, nós vamos repetir essa fala que nós viemos falando sobre isso durante, acredito que todos os programas, né? Que você, produtor rural, precisa regularizar a sua captação de água. Regularizando sua captação de água, aí você já deu o primeiro passo para a legislação. Aí na legislação fala que para cuidar, né, dos recursos hídricos, preservar, nós precisamos preservar as matas ciliares, as florestas. Isso tudo é um cuidado que se tem com os recursos hídricos também, porque a gente acha que uma coisa é independente da outra, mas não é. Elas estão intimamente ligadas e associadas uma das outras. E quando você faz a outorga ela já prevê um limite de vazão de água ou uso insignificante, um quantitativo de água que você vai utilizar. Então, esses são os princípios básicos para se manter organizado com a legislação ambiental. Muito bem. Quer comentar, Rogério, sobre isso aí? Sim, é interessante dizer também que mesmo, Denilson, que a outorga não seja necessária, mas um certificado de uso insignificante é necessário. Então a pessoa fala assim, mas eu não consumo muita água, eu não retiro, mas tudo tem que ser legalizado, igual a Daniela falou, assim, se você consome pouco, se você consome muito, ou se você consome mais ou menos, vamos dizer assim. Então é importante, gente, que você procure um consultor da sua confiança e faça toda essa regulamentação. Esse período é um período muito propenso à fiscalização, por isso, né? Os nossos recursos hídricos estão em escassez, estão diminuindo. Então a fiscalização, ela passa para isso, para ver quem está consumindo mais, para quem está faltando e para conseguir organizar isso de forma que todos os produtores, todos os cidadãos não sejam prejudicados pela falta de água. É porque o que acontece, Denilson? Quando existe abundância, tá chovendo muito, tá tudo sob controle, ninguém reclama, não tem briga de vizinho porque um pegou a água, o outro não tem fiscalização.
organização. Agora, quando chega nesse momento exato que nós estamos, Denilson, nós estamos falando de escassez, né? Manejo na escassez, que ocorrem as denúncias, que ocorrem as chamadas, né? Briga de vizinho, porque tirou. Então é importante você estar, igual a Daniela falou, certo com suas coisas, para quê? Para você não ter nenhum problema. Muito bem, esse é o nosso Agro no Rádio nessa quarta-feira. Daniela, aproveita e pede o pessoal para curtir e compartilhar. Vai lá. Muito obrigada por você que nos acompanha nessa quarta-feira. E eu vou agradecer ainda mais se você der um minutinho, para aí, a gente aguarda. Você vai lá, curte e compartilha o nosso programa. Proveja que as pessoas também gostem e assistam assim como você que está em casa. Muito bem, e agora com o apoio cultural de Terra Viva, soluções agrícolas e ambientais, Ótica Casa do Povo, seus olhos bem protegidos, Queijos Mesquita, Ouro Branco de Minas, Girim, Viveiro Matricá, Mudas de Café, Conilon e Arábica, Andressa e PH, também Agriforte, a inovação que traz resultados, Keila e Eduardo, MB Agro, Consultoria e Extensão Rural, João Vitor Barbieri. É hora do quadro Momento Agro Amigo. Vai lá, Rogério. Denilson, é hora da gente agradecer, né? Sim. Porque a gente sabe que o programa existe, quem faz o programa é você que nos assiste e que nos ouve aí pela rádio. E nada melhor do que a gente agradecer aqui no Momento Agro Amigo, né? Eu queria mandar um abraço e um agradecimento para Maria Cecília, tá? Que tá de férias conosco aqui. A Maria Cecília, que é filha da Daniela, acompanha o programa, é nossa correspondente lá no Paraguai, manda para nós notícias do tempo, tá? Maria Cecília, muito obrigado por assistir e compartilhar nosso programa. Eu gostaria de mandar um abração também, Denilson, para a Andréia, tá? E todos os colaboradores na farmácia São Sebastião. A Andréia não perde um programa, Denilson. Sim. Faz questão de me mandar um vídeo quando ela tá ouvindo o programa, participando. Andréia, muito obrigado, tá? Por compartilhar o nosso programa. Um abraço pro Fernando e o João Sérgio, na região da Mata Fria. O Fernando e o João Sérgio, Denilson, eles sempre nos passam informações do clima lá em cima, tá? O João Sérgio mora um pouquinho mais cá embaixo, perto do alto, o Fernando, né, mais para cima na Mata Fria, então sempre nos passa essa informação, né? Ou seja, você que ouve o Agro no Rádio, a gente tem informação de temperatura justamente das pessoas que moram lá, Denilson. Sim. Então as nossas informações aqui vêm direto da fonte. Bacana. Tá? Um abração, Denilson. Essa semana ele foi embora, tá? Para os Estados Unidos. O Vinícius estava aqui de férias. Ah, sim, aham. Vinícius Punheiro, tive com ele, tá? Não perde nenhum programa nosso, tá sempre assistindo. Começou a temporada agora, Denilson, de rodeios lá no time Austin Glambers. Vinícius, muito obrigado por assistir, principalmente compartilhar o nosso programa. Manda notícia para nós aqui que a gente vai estar sempre te assistindo aí. E eu gostaria, Denilson, de falar que lá no Alto Capim, mandar um abraço para José, Venil, vai ter um concurso de café arábica. Ah, é? Qualidade Bacana. de café arábica, tá? Então será o mês que vem. Nós vamos falar melhor aqui, eles vão mandar para nós. O Jandinho tá até mostrando aí uma imagem aí do segundo concurso lá do pessoal do Alto Capim. José, Venil, muito obrigado aí pelo convite que vocês mandaram para nós aí. E se Deus quiser, estaremos aí com vocês. Guarde esta data, 20 de julho. Essa data 20 de julho aí, na verdade, Daniela, é o prazo máximo para os produtores entregarem as amostras, tá? Para a qualidade do café. A data certinha, o Ovenil vai enviar aqui para nós e nós vamos repassar para vocês aí. Muito bem, lembrando, daqui a pouquinho tem cotação, né, Rogério? Isso aí, a cotação dos preços, né? A gente sabe, Denilson, que mais uma vez o bendito Estreito de Hormuz agora sofre mais, agora os Estados Unidos, como diz o outro, se declarou o guardião, né, do Estreito de Hormuz, e isso causa um problema seríssimo nos adubos, Denilson. Inclusive estamos tendo situações muito delicadas de empresas que necessitam desse adubo, que já está causando um problema muito sério aqui. Então, durante as cotações, nós vamos falar um pouquinho dos preços e como essa questão dos adubos tem causado problema
problema para os preços. Quero mandar um abraço aqui pro Padre Vladimir. Não perde o nosso programa, Rogério. Isso mesmo, Denilson. Não perde um programa, compartilha, cita, tá, Denilson? O nosso programa, sempre quando ele está nas comunidades rurais. Um abraço, Padre Vladimir, a sua bênção. Daniela, vai mandar um abraço pra alguém, minha filha? Eu vou mandar um abraço pro meu povo de São Sebastião da Vala, pro meu povo do Bugre. Senhor Assi, um abraço pro senhor. Milton, lá do sindicato. Sim, um abraço. Fez aniversário o seu Milton esses dias. Meus parabéns. Milton, não fui convidada pra festa, não, viu? Nem eu. E um abraço especial pro seu Paulo Laurentino, gente. Tá faltando. Denilson, Sim. eu gostaria de... Foi bom a Daniela falar. Vai ter o 10º encontro da família Oliveira, tá? Lá no Capinzinho. Então, um abração para todo mundo lá no Capinzinho, da família Oliveira. E nesse dia também, Denilson, nós comentamos aqui, o dia que o Vinícius do Gato teve aqui, abraço, Vinícius, sobre o nome, né, do campo lá em São Sebastião da Vala, que vai ser homenageado, né? Será o nome de Silvestre de Oliveira, que é o meu tio da Daniela, que viveu, foi responsável, foi técnico do Cruzeiro de São Sebastião da Vala, muito famoso, e vai receber o nome lá do campo. Então, um abração para todo mundo aí no Capinzinho e para a família Oliveira no Capinzinho. Ô, gente, eu vou mandar um abraço especial, atrasadíssimo, Paloma, mas um abraço para você, minha linda, que Deus te abençoe, viu? Ô, Jandir, vai mandar abraço pra alguém? O Felipe também aí vai mandar abraço pra alguém? Pra quem? Aí tá falando que um abraço pro Assis Vicente, lembrando a Rosier. Falando nisso, Daniela... Eu fiquei sabendo que vai ter um churrascão aí e vai ter arroz e R. Tá sabendo disso? Eu tô esperando o queijo. Eu não me interessa pelo arroz e R, não. Me interessa pelo queijo. Vocês, nossos apoiadores, por favor. E, ô Padre Vladimir, fica o convite pro senhor vir participar conosco da nossa resenha. E o Rogério só não falou a data até hoje, né? Né, Rogério? É isso aí, não posso falar ao vivo aqui não, né? Vamos continuar com o nosso programa Agro no Rádio. Hoje nós estamos conversando aqui sobre manejo na escassez e os desafios do período seco para a agricultura. Daniela, quais são os procedimentos tomados quando os problemas hídricos começam a afetar a população urbana, hein? A concentração de uso de água, né, indevido da população urbana nesse período seco. Como seria esse uso indevido? É quando a gente sabe que nós estamos num período de escassez e nós, dona de casa, porque eu também sou dona de casa, a gente insiste em gastar um mundo de água lavando varanda, tomando banho de 3 horas, largando a torneira da pia ligada enquanto lava as vasilhas. Nós consumimos muita água, né, as donas de casa. Então, começa daí os nossos cuidados. E quando isso acontece, Denilson, quando começa a escassez de água dentro desta área urbana, dentro das cidades, dos municípios, os órgãos ambientais precisam tomar um pouco mais de cuidado, né? Que nós sabemos que quando seca muito os reservatórios de água, que precisa ser acompanhado pelos órgãos ambientais, os responsáveis, acontece a proliferação de algumas algas ou algumas, a gente chama de alga, gente, não é só no mar que tem não, tá? Na água doce também tem. Ou alguns outros vetores que aparecem por ali. Então, tipo caramujo, né, que já aconteceu várias vezes aqui em Morés na captação de água. É preciso fiscalizar isso, olhar, monitorar e promover campanhas que alertem a população sobre o consumo reduzido de água, né? E também, né, Daniela, o que acontece, Denilson? O que você puder evitar de usar uma água tratada para certo tipo de coisas que você molha, um exemplo, às vezes você vai irrigar um campo, Denilson. Não há necessidade de se irrigar com água tratada. Sim. Né? Pode ser uma água mais bruta. Às vezes você vai lavar alguma situação, normalmente um exemplo de lava-jato, esse tipo de situação. Às vezes não tem necessidade de ser uma água tratada, porque quando você usa água tratada, Denilson, para lavar ou coisas que realmente não necessitam que a água seja tratada, é 2 desperdícios.
né? A gente sabe que existe a água para ser tratada tem um custo. Sim, né? sim. Então você precisa ser consciente disso, gente. Às vezes vai fazer alguma limpeza, alguma coisa que a água não necessita ser uma água tratada, usa água bruta. Né? Água de reuso. Eu fiz um projeto na faculdade, já comentei aqui com vocês sobre isso, que era reuso de águas cinzas, né? Que são as águas provenientes da lavadura de roupas. Então, aquela água, ela pode ser reutilizada para irrigar a grama, ela pode ser utilizada para lavar a varanda. Isso. Então, isso tudo cabe, né? Basta ver, tem vários vídeos na internet mostrando sobre esse tipo de reuso, como que a dona de casa mesmo pode elaborar esse sistema dentro da casa dela. Tem várias coisas que você pode fazer. Denilson, eu vou dar um exemplo na prática disso que a Daniela está falando. É uma coisa simples. Na minha casa, normalmente, quando está se lavando a roupa na máquina, eu aproveito aquela água, eu coloco ela de um jeito para lavar uma área, uma varanda que eu tenho, entendeu? Porque justamente o que acontece? É uma água que pode ser reutilizada. Sim. Então o que acontece? A gente sabe que máquinas de lavar roupa consomem muita água. Sim. Né? Principalmente essas máquinas de 8, 10 litros. E o que acontece? E ali você aproveita o sabão, você aproveita o que você utilizou. Então é uma excelente água para você reutilizar para lavar uma varanda, lavar um pátio, né? Então são coisas simples, gente, mas que você vai realmente contribuir de alguma forma. Sim. Ah, Rogério, mas isso é muito pouco. Tem gente que fica lá, tá, mas a gente tem que fazer a parte da gente. Lógico, entendeu? sim. É muito pouco, mas vai reduzir a sua conta de água também no final do mês. Não é só para reutilizar a água, não. É também em benefício do seu bolso. E outra coisa, Daniela, além de benefício para o bolso, vai cooperar com o meio ambiente, vai deixar a casa limpa, um montão de coisa boa, né? A grama verdinha. A grama verde. Isso aí. Né? Muito bacana. Então preste atenção aí. Pega a visão aí. Pega a visão. É porque o que acontece, Denilson? Embora o programa seja o Agro no Rádio, às vezes a gente acha que essas questões de economia hídrica tem que ficar tudo nas costas do produtor. Mas não é. Não é, gente. A gente tem que entender que tudo bem, o produtor ele consome muita água para produzir alimento. É um consumo nobre de água. Sim. Porque se ele necessário, é um consumo nobre. Ele consome água para produzir alimento. Nós aqui estamos desperdiçando. Nós estamos falando água tratada. Então vamos também colocar, né, os nossos deveres, né? O que parece bobo, o que nós citamos aqui, parece uma economia pouca, mas se todo mundo fizer, Denilson, vai contribuir muito. E dá uma diferença grande, hein? Muito grande. Esse é o nosso Agro no Rádio nessa quarta-feira, metade da semana, né? Ô, Rogério, esse período seco que a gente está falando aqui, né, na agricultura, pode influenciar nos preços dos alimentos? Denilson, eu uso a expressão que o El Ninho, ele começa no tempo e termina no supermercado. A gente fica falando de tempo de El Ninho, de chuva de granizo, de seca, mas no final das contas, tudo reflete no supermercado. Por quê? Porque faltou chuva, vai ter preço alto nos alimentos. Vai faltar arroz, o arroz vai subir. Vai faltar feijão, vai subir. Vai dar uma chuva de granizo, Denilson, vai acontecer o quê? Vai estragar as folhas das verduras. A verdura vai subir. Sim. Uma chuva dessa de granizo numa região, Denilson, de hortifruti granjeiro, faz uma bagunça. Porque, um exemplo, corta as folhas todas, estraga todos os legumes e as verduras. Faz o que, Denilson? O preço ir lá em cima. Uma chuva de granizo numa lavoura de tomate, Denilson, faz um estrago. Um estrago. Então, gente, a previsão do tempo, El Ninho, granizo, você, dona de casa, que às vezes não entende nada de agricultura, nada. Às vezes a gente fala alguma coisa, mas vai resultar o problema lá no supermercado, na hora que a senhora pegar o carrinho e a senhora, meu Deus, olha o preço que tá. Então, a previsão do tempo, ela está totalmente ligada à questão de preço de alimento. Sim. Então, muitas vezes, Denilson, a pessoa vê a previsão do tempo, eu saio de casa, eu não saio, vai chover, não vou pra praia. Então, você tem que preocupar com o tempo, é tipo assim, meu Deus, não tem chuva, o alimento vai subir.
E tem muitas aí que preocupam com o cabelo molhado, né? Tem que preocupar com outra coisa, com o bolso, com o alimento, né? Com o bem-estar, com a vida. E se vai dar praia ou se não vai dar, né? Pensa bem na coisa dessa. O dono de casa pode preocupar com o cabelo. Não tô falando que não deva preocupar, mas assim, preocupar com o cabelo, com chuva, né? Tem outras coisas mais importantes. Isso, deixa eu te falar. A preocupação com o bolso, ela já é... É diária, né? Não é diária, não, é por segundo. O cabelo é só quando faz escova. Uma vez no mês, né? Na brincadeira. Não faço não, tá, gente? O Daniela, aqui falando, o Rogério comentou ali sobre chuva de granizo na semana passada, né? Quem tá acompanhando o programa vai recordar aí das informações. Na nossa região, choveu granizo aí, de uma hora para outra. O Jandinho tá até colocando as imagens aqui da chuva de granizo. Denilson, aqui embaixo Guandu, Itaguaçu, Pancas, nos distritos ali de Alto Laje, Mutum Claro, tudo chuva de granizo e chuva pesada de granizo. Agora imagina o prejuízo das plantações. O que nós comentamos, Denilson, é o seguinte, uma chuva de granizo nesse momento, aonde nós estamos num período seco e frio, ela vem simplesmente para, vamos dizer assim, para prejudicar ainda mais e deixar a vida do produtor ainda mais complicada. Sim. Porque um exemplo, para quem não sabe, igual a gente está vendo aí no vídeo, um gelo desse acumulado em cima de uma pastagem, ela queima a pastagem. Queima, sim. Uhum. Né? Essas pedras caindo numa lavoura de café... Arrebenta com as folhas. Tudo. Arrebenta com as folhas. E essas pedras que vocês estão vendo aí, imagina isso, Denilson, numa lavoura de tomate. Arrebenta. Né? É um prejuízo. Gente, então a previsão do tempo está totalmente ligada ao preço do supermercado quando você vai lá. Então é muito importante para você saber disso. Quando você falar assim, meu Deus, como subiu o preço de determinado alimento, você pode olhar, tudo vai ver, tá ligado à questão do tempo, Denilson. Ô Daniela, é mais um programa que a gente vai falar sobre esse assunto, sobre esse fenômeno aí, o El Niño. E na agricultura, essas previsões têm se cumprido? Falando ainda sobre essa situação dos impactos aí na produção. Provando é isso que o Rogério acabou de comentar, né? Essa divergência climática, essa dificuldade, essa bagunça do tempo que nós estamos vivendo nesse momento, né? Lugares que não fazia frio... Tá frio, aonde um período de julho que não chove, cai granizo, num período frio, geralmente chuva de granizo é tempestade de verão, né? No calor. E agora nós estamos num período frio, seco e com chuva de granizo, num período de colheita ou de formação. Então isso vai atrapalhar muito. Nós temos o sul desmanchando em água em Santa Catarina, acabou de ser falado pelo Rogério. Essas regiões, então o El Niño está sendo vivenciado, né? Nós estamos vendo isso drasticamente, vivenciando isso. Pois é, enquanto a Daniela estava falando aqui, estava tomando aqui o café Matricá. Que café gostoso, hein? Bom demais, hein? Um abraço, Andressa, um abraço para você, PH. Isso aí, agradecer também e lembrando também que o Viveiro Matricá, né, Denilson, está tendo muito, o pessoal tem falado muito das mudas do Viveiro Matricá. Você, produtor aí, que daqui uns dias vai começar a plantar mais café, vai no Viveiro Matricá, converse com o Paulo e com a Andressa. O Viveiro Matricá também tem mudas de excelente qualidade. Falando nisso, vamos então agora para a cotação dos principais produtos agrícolas da nossa região. Rogério, alguma variação significativa para essa semana ou não? Denilson, a gente pode perceber que os produtos agrícolas, eles não tiveram muita mudança. E o que acontece? O nosso leite, ele permaneceu o menor preço em R$ 2,20 e o maior preço a R$ 2,35 e ficou na média de R$ 2,28. O café Conilon ficou na faixa de R$ 1.078,40 a saca. O café Arábica, R$ 1.357,34. Muito obrigado aí ao Eduardo na Agriforte, que nos ajuda com os preços do café. O milho em grão, R$ 54,61, tá? Esse preço, gente, é o preço para atacado, tá? São produtores que compram um volume maior para fazer rações para gado. O
Os preços menores, para quem compra uma quantidade menor, ficou na faixa de R$ 1,60 o quilo nas lojas agropecuárias. O nosso arroz IR, Denilson, como eu sempre falo, ele tem pouca variação porque o mercado dele ele é muito interno, né? A compra e a venda dele é muito aqui regional. Ficou em R$ 160 a saca de 50 quilos. E R$ 8,12 o quilo limpo, você encontra aí nos mercadinhos da cidade. A vaca gorda, R$ 293,50 e o boi gordo, R$ 314,50. Muito bem, e agora vamos saber como é que fica o tempo e a temperatura. Diga lá, Daniela. Então, Denilson, olha só como é que previsão não é precisão, né? Semana passada nós tivemos uma variação, falamos que a gente ia continuar sem chuvas e ocorreu uma chuva aí de 7 milímetros. Muito bom para apagar a poeira, mas como a gente vem explicando para vocês aí do campo e da cidade também, as chuvas mais significativas para nós em questão de produção, elas têm que ser superiores a 10 milímetros, né? Essa chuva registrou 7 milímetros. Na região ocorreu muita queda de granizo, né? Chuvas de granizo. Isso é muito prejudicial para as lavouras, e essa chuva veio só para apagar um pouco a poeira e trazer frio, né? Aqui para Imorés nós temos as imagens aí, né, Rogério? É isso aí, essa chuva ficou na faixa de 7 milímetros aqui dentro da rua, tá, gente? Talvez, né, nos distritos pode ter registrado um número maior, né, Daniela? Porque a gente sabe que o nosso município ele é muito grande. Então a variação de pluviometria dentro do próprio município é muito grande. Podemos ter registros maiores em outros lugares, mas aqui dentro foi 7 milímetros. O que para a agricultura, como a Daniela falou, né, é insignificante porque não muda a paisagem, né? Não, como os outros, não dá nem para desligar a bomba. Eu tive andando pro interior, né? Não deu nem para lavar as folhinhas da poeira. Então, essa chuva de 7 milímetros, ela já está no nosso limite de previsão, né? Para o mês de julho. Que o mês de julho, as médias históricas marcam 8 milímetros de chuva. Choveu 7. Podia chover mais, né, gente? Todo mundo espera que chova um pouquinho mais. As nossas previsões, elas vão ficar entre 12 graus, né, no período matutino e até 28 graus. Os interiores, as regiões mais altas, como a Mata Fria, com certeza vão registrar temperaturas menores. Lembrando, né, Daniela, que essa chuvinha durante esse período de inverno, ela serve justamente para baixar a temperatura, né? Exatamente. O que torna a situação na agricultura ainda mais complicada, gente. Lembrando que choveu muito granizo na região, aqui por perto, teve granizo em Baixo Guandu, teve granizo em Colatina, teve granizo em Pancas, e chuvas de granizo, elas são extremamente prejudiciais às lavouras. Aqui em Itabaúna também teve granizo. Um pouco menos do que Itaguaçu, mas teve chuva de granizo. Então, como chuva, né, a gente não contabiliza como nada benéfico a chuva de granizo. Pelo contrário, ela só prejudica tanto pastagem quanto as agriculturas. Muito bem, nosso programa Agro no Rádio já está caminhando para o finalzinho. Ô Daniela, mas só para a gente encerrar aqui o programa então, né? Todo ano a nossa região enfrenta seca e diminuição da água. Isso é notório, os córregos aí, né? Já está na hora de nossos produtores rurais se prepararem melhor para sobreviver a esses períodos ou não, hein? Como é que fica isso? Nós estamos, como diz o Rogério agora há pouco, ele estava conversando com ele, agora nós estamos limpando o leite derramado, né? Porque quem não se preparou para este período precisa se preparar, precisa enxugar agora, pedida nas medidas de emergência, né? Tratar do que é emergencial. Mas já se programando, você está presenciando isso neste momento, o fato de que nós passamos por escassez hídricas e intempéries do tempo, né? Então, para o ano que vem, gente, alertamos novamente, procure um profissional da sua
confiança, ele vai analisar a sua propriedade, vai te ajudar, vai te auxiliar na regularização daquilo que você já tem, dos seus recursos hídricos, vai regularizar quanto aos seus barramentos, te orientar na criação, né? Como fazer, que modo fazer, aonde fazer. Por que eu estou falando isso, né? De regularizar o seu armazenamento de recursos hídricos. Das caixas secas, das barraginhas, os locais de área de infiltração, aonde você pode trabalhar e aonde você não pode, o que precisa de uma regularização de uma licença ou uma dispensa de licença para você trabalhar. Isso tudo são medidas para o ano que vem. Já vai adequando sua irrigação a que causa menos impacto, menos uso de recursos hídricos. Isso tudo são propostas, são coisas que você precisa planejar, colocar no papel. O que eu preciso? Essa área precisa de mais água, essa área não, essa área eu posso captar, essa área eu não posso. Como que eu vou fazer isso? Que modo? Então procure, planeje, não se sacrifique o ano que vem por falta de planejamento. Denilson, essas imagens que o Jandim colocou para nós são de caixas secas, né? Feitas em uma área de preservação, justamente logo embaixo, para segurar a água que vem e já começa a ser retidas lá na área de preservação e cá embaixo, né? Para justamente fazer isso que a Daniela está fazendo. O que a Daniela falou, gente, é que esse tipo de situação já é para preparar para o ano que vem, Denilson, né? Porque igual ela disse, o programa de hoje a gente está resolvendo um problema emergencial, né? Porque nesse momento não tem como o produtor fazer muita coisa, apenas ajustar, curar, né, aquela situação. Mas para o ano que vem, você, produtor que nos assiste, dá tempo de você, né, justamente se preparar. E a questão das barraginhas, das caixas secas, igual a Daniela está falando, a questão da irrigação localizada, bem feita, e isso vai te ajudar a passar pelo período de escassez do próximo ano. Então é muito importante isso. Uma coisa muito importante também de ser lembrada, que a gente está falando só da intervenção que tem que ser feita em base de estruturas, né? Mas tem uma outra coisa que o produtor precisa ficar atento também, que é sobre a recuperação de algumas áreas, porque essas áreas em que há vegetação, elas acumulam água, né? Então, isso favorece o abastecimento do lençol freático. Inclusive, nessa imagem aí, Daniela, que você está falando, a gente percebe que como é uma caixa seca, Denilson, feito numa área que aonde a parte mais alta está protegida, aquilo, vamos colocar na prática, Denilson, a água não escorre hora nenhuma, porque quando ela cai, ela recebe a proteção, né, das matas, ela já cai de forma onde não há impacto e não escorre, porque logo à frente já tem uma caixa seca segurando toda essa água. Bacana. Então, o que acontece? É diferente, Denilson, de uma caixa seca que não tem proteção em cima. Aquela água vai descer ali com muita força. Ali a gente percebe na imagem que a parte mais alta está protegida. Ou seja, essa água não gera impacto. Ela já cai e acumula toda ali. E qual a função da caixa seca para você que está nos assistindo? É reter essa água, gente. Não deixar que ela vá embora. Ela vai ficar ali retida e o que? Infiltrando de forma devagar no solo. A gente chama de plantar água, né? Quando você faz esses projetos, adapta dentro da sua propriedade com os locais em que são viáveis a estruturação dessas caixas secas, você está plantando água. Quando você planta vegetação, você está plantando água, plantando recursos hídricos. Antigamente, Denilson, a gente usava a expressão a gente precisa ser um produtor de água, né? Isso é ser um produtor de água, é fazer técnicas que vão reter essa água e conservar. Isso é ser um produtor de água.
Muito bem, né? Nós gostaríamos de ficar mais com você, conversar mais, mas infelizmente o nosso programa está caminhando para o final. E lembrando que o nosso objetivo é levar informações e curiosidades do setor agrícola e ambiental para você do campo, também você da cidade, você estudante ou apenas um apaixonado pelo setor. O programa não é uma palestra ou debate, o programa é uma prosa agradável que nós, apresentadores e comentaristas, realizamos com você, ouvinte, telespectador, parceiro e amigo. Tá na hora de ir embora e mais uma vez agradecendo as empresas que apoiam nossa iniciativa, né, Rogério? Isso aí. Denilson, muito obrigado pela parceria. Daniela, mais uma vez, muito obrigado. A você aí que está nos assistindo aí, esteve conosco nessa quarta-feira, muito obrigado, tá? Você faz o programa. Se quiser ser um apoiador cultural, o Jandinho tá colocando aí o WhatsApp aí da Aliança FM. Entre em contato conosco. Felipe, muito obrigado e até quarta-feira. Bora, Daniela. Tá na hora, né, minha filha? Infelizmente, acabou mais um programa, mas quarta-feira às 11 horas nós estamos aí de volta. Muito obrigada, Rogério. Muito obrigada, Felipe, Janderson, para você que nos ouve e nos assiste, você que está em casa. Meus agradecimentos e tenha um bom dia. E mais uma vez, muito obrigado às empresas que apoiam nossa iniciativa. Terra Viva Soluções Agrícolas e Ambientais, Ótica Casa do Povo, Queijos Mesquita, Viveiro Matricá, Agriforte e MB Agro. E a você, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Semana que vem voltamos, no mesmo horário, no mesmo canal, no mesmo instante. Um abraço pra você, até lá. Nesta terra castigada pelo sol, brilha a beleza do agro. Sou herança da roça, pela força da luta. Sou a voz do agro que se ouve no rádio. Vem com a gente do agro, transmitir essa gente, revelar essa história com o aroma do café.